Então é o seguinte, galerinha, falando aí sobre os processos de fatoração, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, a gente vai estar gravando então algumas aulas que vão auxiliar vocês. Lembrando que esse conteúdo é o que dá base então aí para a nossa próxima matéria, que será falando a respeito de operações com frações, é isso? Para você poder realizar soma e subtração com frações. Então vamos lá, vamos começar com a decomposição em fatores primos, tá? Dentro dessa decomposição de fatores em fatores primos, colocar aqui, ó, decomposição em fatores primos. Nós vamos ter aí esse primeiro momento falando dos processos de fatoração sucessiva, tá ok? Então a gente tem esse processo de fatoração sucessiva. Nós vamos fatorar, por exemplo, o número 280. Então deixa eu colocar aqui bem específico. Processo de fatoração sucessiva. Certo? Por esse processo de fatoração sucessiva, nós vamos começar então com o número 280. Cara, olha só, o número 280, de uma forma bem fácil, claro que existem outras maneiras de você fatorar esse número, mas uma maneira bem fácil é a gente pensar em trocar o 280 em uma multiplicação de dois fatores, como por exemplo o 28 vezes 10. Perceba que 28 vezes 10 dá 280. Dando seguimento então, 280 seria então a mesma coisa que 2 vezes 14, e o 10 seria 2 vezes 5. Perceba que o 10 se transformou em 2 vezes 5 e o 28 se transformou em 2 vezes 14. Ainda é possível fatorar. Nós vamos ficar então com esse 280 sendo igual a 2. Veja que ele só se repetiu. Porém, esse 14 eu troco ele em uma nova multiplicação de 2 vezes 7. Não é isso? E o 2 vezes 5, que lá já estava, não tem como fatorar, já são números primos, já está na sua forma redutível ali. Nós permanecemos com eles. Então, eu posso dizer que esse meu 280 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. Lembre-se, você que já teve aí a aula de potenciação, tá ok? Lembre-se que esse 2 vezes 2 vezes 2, ele nada mais é do que 2 ao cubo. Então, vezes 5 vezes 7. A forma fatorada de escrevermos esse 280 seria então 2 ao cubo vezes 5 vezes 7. Agora, eu quero que você acompanhe o seguinte, que dentro dessa relação, nós vamos fatorar aí o mesmo 280, eu vou chegar um pouquinho para cá, tá? Para você poder ver, para você poder acompanhar legal. O mesmo 280 nós vamos ter, porém, nós vamos fatorar por um processo diferente, chamado de processo das divisões sucessivas, tá? E aí você vai fazer a comparação, lógico, claro, e vai determinar aquela que é a forma mais fácil para você. Então, esse processo das divisões sucessivas, colocar aqui para a gente poder se organizar, divisões sucessivas, ele vai funcionar da seguinte maneira, veja, esse 280, para poder ser fatorado aí, por meio do dispositivo prático, esse 280 então, eu vou começar a dividir pelo menor dos números primos que é possível, tá? Como ele é um número determinado em zero, então ele é divisível por 2, e reforço aqui que você tem que saber os critérios de divisibilidade para poder saber fatorar, calcular MMC, MDC, você tem que saber os critérios de divisibilidade, tá? Então, 280. Vamos começar com 2, a gente sabe que ele é um número divisível por 2, porque ele terminou em zero, é um número par. Então, 280 dividido por 2 dá 140. Ainda dá para dividir por 2? Claro, 140 dá para dividir por 2. Então, 140 dividido por 2 que dá 70. Perceba que ainda dá para dividir por 2. 70 dividido por 2 dá 35. Veja que nessa relação agora, eu não consigo mais dividir o 35 por 2. Primeiro que, claro, ele é um número ímpar, né? Isso é divisível por 2 os números que são pares. A gente reconhece isso por meio dos critérios de divisibilidade.
35, a gente pode tentar dividir ele por 3, mas veja que se a gente for pegar o critério de divisibilidade por 3, 3 mais 5 dá 8. 8 não é um número divisível por 3. Então dividir por 3, nem pensar. Por 4 é óbvio que não tem jeito. Então a gente tenta por 5. Pô, mas para o número ser divisível por 5, é necessário que ele termine em 0 ou em 5. Nesse caso ele terminou em 5. Então ele é um número divisível por 5. 35 dividido por 5 dá 7. Como 7 é um número primo, só é possível dividir por ele mesmo. Veja que aqui nós chegamos na forma irredutível, chegamos até o 1, e agora nós temos o número 280 fatorado, que nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. Está vendo a semelhança? Olha aqui, ó. São duas formas então de você fazer a mesma coisa, tá? Claro que esse 2 vezes 2 vezes 2, para você que já teve aula de potenciação, você pode transformar isso em 2 ao cubo vezes 5 vezes 7, tá ok? Então um abraço e até a próxima.